Ora, bom dia. Ah, vamos lá tentar falar sobre o fim das moedas Fiat. O fim das moedas Fiat já aconteceu. Aconteceu a partir do momento em que faliu a Reserva Federal Americana. Ora, isto exigia que se lesse, que se ouvisse o vídeo que está. Portanto, eu pus um trailerzinho pequenino no Twitter e depois tem lá um link que vai para o YouTube e lá por baixo do vídeo, que está completo lá, com 4 minutos, tem vários links. Um deles é a dívida odiosa. Primeiro tem que perceber isso. O que é a dívida odiosa e como é que se chegou lá. Portanto, tem aí uma parte histórica. Depois tem a parte da saga do tesouro que nos pertence, que são uma quantidade de fundos onde há uma riqueza enorme. Também, mas isso está em texto, mas tem lá o link também para poder ler. E eu estou a pensar gravar o áudio desse texto e fazer um vídeo também. Há aqui muitos conceitos novos, muita coisa pode ser complicada de perceber, porque os Estados Unidos não estão sob controle dos americanos, do povo americano. Estão sob controle territorial britânico. Exatamente como nós. Aqui lembrando que a diferença é que a América era uma colónia britânica, do Império Britânico, e portanto, quando eles fizeram, digamos, a independência, o processo não ficou concluído, ficou interrompido depois com a Guerra Civil, que não foi uma guerra civil, foi uma guerra de mercenários britânicos. E portanto, o governo do Joe Biden e mesmo do Trump não é um governo americano, não é, é como cá, vamos votar, mas a gente no fundo não interessa nada o que é que nós fazemos no nosso voto, quer dizer, quem elege são o tal governo britânico que é no fundo é a City de Londres, são os banqueiros, são aqueles que controlam desde o Vaticano, isto não é para estar a dizer mal do Papa, ou melhor, do Papado, porque desde o Vaticano II que a Igreja, que a Santa Sé está completamente sob cerco e chantagem. Portanto, há uma quantidade enorme de conceitos que as pessoas têm que organizar para começar a perceber alguma coisa. Senão na cabeça é muita confusão, é uma amálgama de coisas que custa a fazer depois sentido entre si. É por isso que eu gosto de estar em diálogo, que é para ir pouco em pouco de cada vez e alguma dúvida aparecer logo na altura para ser emendada. Portanto, eu ia na Guerra Civil Americana. Portanto, a dívida odiosa é preciso esse ficheiro, esse áudio, que é o vídeo número 1, no canal da Brighton, porque há coisas que eu não posso por aqui, porque as próprias vozes das pessoas são imediatamente banidas quase, né? Quer dizer, não dá para confiar, não estou para andar sempre a perder canais e a mandar vídeos abaixo. E então fiz um canal na Brighton e não tenho problemas com vídeos a ir abaixo. Portanto, ela é fiduciária para o mundo, ou seja, ela reclamou, ela no fundo, a Anna von Reitz, também assina como fiduciária a Anna von Reitzinger, porque ela é de origem prussiana. Os pais dela eram banqueiros no século XVIII, XIX, acho que mesmo 18, do rei da Prússia. Portanto, é uma pessoa que tem de família já, digamos, conhecimentos nessa área. E pronto, é o seu destino, não é? É a missão dela. E, portanto, ela tem uma quantidade de conhecimentos que é uma coisa brutal. Mas ela não trabalha sozinha, ela trabalha com um conjunto grande de pessoas que, salvo erro agora assim de repente, mas penso que são pelo menos 300, 400 pessoas que investigam ao longo do mundo inteiro e que pronto, colaboram. Eu não posso incluir propriamente nisso porque só cheguei agora, não é? Mas de certa maneira eu também contacto com ela e também estou de certa maneira em ligação. E portanto foram estas pessoas que, para resolver a questão que só podia ser resolvida nos Estados Unidos da América, porque quer dizer, os Estados Unidos da América foram criados para resolver a situação. Isto tem a ver com o protestantismo, tem a ver com o judaísmo talmúdico que criou a cisão
protestante na Europa exatamente para criar um território em que eles eram dominantes, porque a Igreja Católica obviamente condenava, desde sempre condenou a maçonaria e o judaísmo, porque o judaísmo deixou de existir a partir do momento em que eles renegaram o Messias, Jesus Cristo, e a partir daí eles perderam a sua religião, portanto aquela do Velho Testamento. O Novo Testamento, digamos que matou automaticamente a religião dos judeus. A maior parte, digamos, se calhar uma boa maioria, aqueles chamados sefraditas, vieram para o Norte de África e para a Península Ibérica. Quer dizer, concordaram, aceitaram o facto de terem perdido a sua religião, não é? Aceitaram o evento, mas há uma outra facção que se ligou a uma seita que se chamava a Sinagoga de Satanás, que era uma seita farisaica, e que a partir daí começaram a organizar esta coisa das seitas, das tais sociedades secretas. Este trabalho por baixo da sociedade, com todo tipo de perversões e mais algumas, e está tudo depois baseado na Cabala, e começaram por perverter o Império Romano, a Igreja Romana, e a partir daí, enquanto não conseguiram fazer a cisão da fé católica na Europa com o protestantismo, eles não descansaram. Portanto, a partir daí, o protestantismo levou à Revolução Francesa, à Revolução Americana. Neste caso, os pais fundadores criarem aquela Constituição, porque na maçonaria sempre existiram duas fações também, porque esta coisa da gnose, da salvação pelo conhecimento, sempre tem um lado branco e um lado preto. Por isso é que você vê aquela simbologia, isto é tudo a base de simbologia maçónica, no chão, um branco e um preto, tipo um xadrez, um chão de xadrez, não é? Portanto, tem a ver com esta coisa das oposições. Por isso é que na política, esta coisa partidária e tal, nunca se consegue chegar a um consenso. Porquê? Porque não é essa a ideia. A ideia é dividir em preto ou branco. Não há ninguém no meio. Não é para haver ninguém, não há consenso. Tem que se extremar. Tudo o que eles fazem é agindo para extremar as posições das pessoas. Dividir para reinar, no fundo. Portanto, isto começando-se depois aqui a conversar e a pergunta, começa-se a perceber todo o puzzle. Portanto, onde é que eu ia? Portanto, a partir do momento em que eles começaram a ir para os Estados Unidos, começaram a recriar a Babilónia. Ou seja, a Babilónia é, digamos, o reino, digamos, onde o mal se expande e acaba por dominar o mundo inteiro. Portanto, isto é sempre aquela eterna luta entre o bem e o mal. E, portanto, o protestantismo foi realmente o espaço ideal para eles proliferarem. Porque isto também depois leva-nos para a parte do direito, que eu fiz aí há pouco tempo um documentário de 1 hora sobre a revisão constitucional, chama-se O Homem e a Besta, porque é exatamente a questão antropológica do homem, a visão positiva e negativa do homem. A Igreja Católica sempre lutou por ter uma imagem positiva. Todos os fundamentos têm a ver com a imagem positiva do homem. O protestantismo é exatamente o contrário. Não admira, não é? Vindo da sinagoga de Satanás, não se esperaria de outra coisa, mas essa inspiração é levar o homem à rebelião, à rebelião contra Deus e contra a criação, contra o Criador e a criação. E, portanto, a partir daí, depois gerou-se um conjunto de crenças alimentado por uma enorme população, pelo domínio da língua, etc. Mas depois o inglês e o anglo-saxónico é uma língua que é um conjunto de línguas que tem algumas limitações para compreenderem alguns conceitos do latim. E isto aqui é, digamos, quase a base que eu explico lá no documentário, é a base de tudo começar a correr mal. Que é o verbo ser, no português, por exemplo, tem dois estados. É o ser e o estar. Um é permanente, o ser é permanente, o estar é transitório. Os anglo-saxónicos não têm este conceito. Eles não conseguem separar uma coisa da outra. Por isso é que Lutero teve, digamos, aquela... talvez não tenha sido só por causa do verbo em si, mas dificultou na compreensão do conceito. Portanto, para eles o homem só pode ser mau.
porque como houve a queda do Éden, do jardim do Éden, é mau. Acabou, não há transitório. Ou é, ou não é. É preto ou é branco. Está a ver aqui as condições da linguística que dão aso facilmente a cair na gnose. Se eles viessem para a Península Ibérica era muito mais difícil de cairmos nisso, porque a gente tem um entendimento linguístico base de que uma coisa não é a outra. Portanto, isto depois aqui dava um monte de conversa, né? Por exemplo, porque é que a Rússia foi outro país escolhido? Porque no russo o verbo ser não existe, não é usado. Mesmo que exista como conceito, ele não é usado na linguagem. Eles lá não dizem eu vou para casa. Não, eles dizem eu casa. Eu casa e tal. Portanto, eles, eu não sei russo, mas já ouvi explicar. E, portanto, a linguística é muito importante para perceber a realidade e para descrever a realidade. Mas vou aqui voltar atrás. Portanto, depois, a partir do momento em que portanto, houve uma encíclica do Papa Leão XII, em 1884, em que ele condenou a maçonaria. E, digamos, daí para a frente, Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Segunda Guerra Mundial, Vaticano II. Maio de 68, em França, onde se troca a língua franca e a cultura franca, a francesa, pela de origem anglo-saxónica. Foi o desastre, porque isto depois leva-nos também não só para o financeiro, mas para o sistema de direito anglo-saxónico, que é o que eu falo lá no vídeo, no documentário O Homem e a Besta, que se quer mudar os direitos do homem para direitos humanos, não é o entendimento anglo-saxónico não é o mesmo do latino, porque isso foi o início do problema. Não é o mesmo. O homem não é o humano, porque para eles o homem é uma palavra de origem germânica e o humano é de origem latina. Mas para eles, tudo o que é latino é mau, é negativo. Então eles olham para a missa como algo a fugir. Eles detestam a missa, eles condenam a missa, condenam a infalibilidade do Papa. Portanto, tudo o que é católico é mau. Portanto, até a palavra humano é mau, só pode. Portanto, o humano para eles é aquilo que a gente diria sub-humano, servo. Exatamente na mesma inspiração do judaísmo. Que é o judaísmo que também nasceu este Shabbat Lubavitch. Não sei se sabe, Lubavitch era uma cidade na Rússia e há 300, 400 anos começou lá a surgir um novo movimento messiânico em que eles conseguiram arranjar uns argumentos para subverter isto tudo. E portanto, quer dizer, isto como vê, isto não é fácil de explicar, porque quem não tem, digamos, cada um destes conceitos em si organizados para conseguir para relacionar tudo é uma grande confusão. Mas é por isso que o milagre de Fátima, a Nossa Senhora falou dos erros da Rússia. Nós não estamos a falar dos erros do povo russo. Não, nada disso. Estamos a falar da população judaica que estava lá, que deu origem exatamente a uma recuperação, digamos, a um resgate, porque os judeus recusam-se a servir ou a ser como os outros. Eles querem que nós sejamos os servos. E é exatamente isto que está a ocorrer. O Vaticano II foi exatamente isso. A admissão pela Igreja de Roma que os judeus, primeiro, são exclusivos, eles estão acima de todos os outros, não é? Eles são diferentes, eles são escolhidos por Deus. Você está aí a ver a narrativa. É claro que foram eles que instituíram o bolchevismo, fizeram a Revolução Russa, a destruição, a morte, a matança. Eles depois com a parte financeira, porque os judeus sempre estiveram muito identificados com a parte material e materialista. E temos os sionistas, que querem recriar o grande Israel, porque os sefarditas em geral não são a favor disso. Por isso é que os fundos que nós temos, que foram juntos para a recuperação do mundo em si, vêm da família Dávila, em Espanha, quando eles foram expulsos de Espanha pela Inquisição Espanhola, no fim do século XV, pelos reis católicos. Que, aliás, a Inquisição é um fenómeno anglo-saxónico, não nasceu na Península Ibérica, não tem nada a ver com isso. Tem a ver exatamente já com toda esta contaminação que veio associada com o protestantismo.
É a reforma e a contra-reforma. Mas isto, pronto, não vamos para aí, porque isto é mesmo muito vasto. E esses fundos, você depois se ler a saga do nosso Tesouro Global, vai ver que a história toda que está ligada com as Filipinas, com a proteção do ouro, dos tesouros lá que estão disseminados por uma quantidade de bunkers subterrâneos. Pronto, esta Anna von Reitz, ela conseguiu aceder a isso, conseguiu reverter todo este processo, porque a elite tinha-se preparado para tomar conta de tudo. Porque, segundo o direito comercial privado anglo-saxónico, que é isto que nós estamos a tratar, não é? Se não houver reclamação de, até uma determinada data, a população é dada como morta, mesmo que existam lá, são meramente empresas. Portanto, é esta visão em que eles não separam o vivo do morto, tal como não separam a Igreja viva, não é? Na Igreja Católica, a Igreja somos nós, o corpo de Cristo somos nós, os crentes que estão vivos. Para os protestantes, não. Quer dizer, é o livro, é a Bíblia, é o livro ali que está morto, mas não fala, não é? Mas, portanto, está a ver, isto tem uma quantidade de coisas que a gente depois pode aqui entender e perceber que isto tudo tem o seu sentido, não é? Para nós não faz sentido nenhum, isso é verdade. Portanto, isto é uma grande confusão, de facto. Isto tem sido um puzzle, tudo isto, entender muita coisa disto tem sido realmente difícil. Porque isto não vem com instruções. E, portanto, e especialmente para a realidade portuguesa, isto tem sido muito complicado de entender, mas parece que agora as coisas estão a começar a fazer mais sentido. A União Europeia é uma maneira que, porque quando você olha para a bandeira nacional, por cima do mastro você vê uma seta, uma lança, certo? Essa lança implica que nós estamos sobre a ocupação militar, que é isso que vai ver no vídeo da dívida odiosa. E a ocupação militar quê? Britânica. Territorial britânica. Por isso é que o nosso governo é um governo privado. Não somos nós que o elegemos. Aquilo é meramente um teatro. E é por isso que as sociedades secretas que estão aí instaladas, não é? Existem para, no fundo, recrutamento e controle da superestrutura que cria o Estado. Nós andamos aqui armados em peões, basicamente, não temos nada a ver com a matéria, podemos ir para a rua fazer um barulho e tal, eles permitem-nos umas certas liberdades, e por isso é que eles fizeram o que fizeram em 2020. Lixaram-se para a Constituição. Portanto, agora, o que eles fizeram, portanto, isto teve várias fases. O Salazar fez um papel muito enorme em 1933, quando houve a revisão da Constituição na altura. E ele escolheu entre ser ditador e condenar o meu povo, prefiro ser ditador, e ele fez bem, porque senão nós estávamos ainda num estado mais degradado do que estamos hoje. Nós ainda temos alguma memória do que era bem, digamos, chegou, porque ele protegeu o povo, fechou o país, mas protegeu o povo e a cultura, e os hábitos e a religião, e isso, apesar de, por um lado, ter dado... Bem, o país já era analfabeto em 90% quando foi instalada a República, em 1910, portanto, quer dizer, ele não podia fazer milagres em poucos anos. Portanto, ele teve que jogar com aquilo que tinha na altura e fez bem. Se a gente vir hoje, ele fez bem. Depois, claro que não foi ele ter errado com a guerra colonial, ele simplesmente, o Salazar, não conseguiu, digamos, resolver o problema, porque também não... Como é que ele ia fazer? Não tinha como, francamente não tinha como, porque ele acabou por ser submergido. Ele foi avisado antes pelos americanos, mas ele foi avisado muito cedo, muito antes da guerra começar nos anos 60, que a Guerra Fria ia dar aso a estas guerras proxy, não é? Entre a União Soviética e a América, e portanto que as colónias em África iam à vida, quer dizer, não havia como defender, até porque Portugal já era o último a ter colónias, e portanto o Salazar foi, digamos, atraiçoado pela história, basicamente. Mas pronto, como vê, isto dá aqui muito mais para conversar. Onde é que eu ia? Portanto, o fim das moedas era uma inevitabilidade, porque quando se deu a Grande Depressão Americana em 1929, até 1933, não é? Houve uma transição no mundo em que estes sionistas, estes controladores do dinheiro, estas grandes famílias, que também se juntaram e uniram, não só, portanto, com a alta nobreza europeia, porque a subversão foi também de toda a nobreza na Europa,
porque deixou de acreditar na salvação tal como prescrita pela Igreja Católica. Isto a partir dos anos 1000, porque quando começou a haver o feudalismo na Europa, foi o início já do fim, digamos, daquilo que podia ser a Europa, que foi o início da corrupção. Portanto, quando alguns vêm com esta conversa de vamos salvar, vamos retornar à monarquia, isto é um disparate completo, é mesmo de quem não sabe do que é que está a dizer. Porque o assassinato, o regicídio em Portugal foi ordenado pelos próprios. Já ouvi falar no grupo dos 300, não é? Depois eles têm a Ordem da Jarreteira, que é para a alta nobreza mundial, a mais elevada, entre as quais está a Casa do Japão. E, portanto, em Portugal, nós fomos, digamos, a partir da morte, do desaparecimento, do golpe, porque isto foi um golpe, o desaparecimento do São Sebastião foi um golpe, perpetrado propositadamente com o fim de abocanhar os impérios ibéricos. Foi nesse contexto que surgiu a Inquisição. Portanto, começou primeiro em Espanha, mas em Espanha começou porque as famílias reais começaram-se mais facilmente a aproximar, digamos, da origem germânica, e começou a haver casamentos. Isto foi tudo para a altura daquela guerra da Armada Invencível Espanhola, da Grande Armada, daquela guerra com a Inglaterra, mas tudo isto foi teatro, de certa maneira, porque os casamentos estavam consumados. A Inquisição começou digamos, a existir, se bem que ela começou mais cedo, até que desocuparam, no fundo, o trono português, desaparecendo o São Sebastião. Naquela guerra inventada, não é? Que aquilo foi tudo inventado para o aprisioneiro. Ele não deve ter sido morto, mas deve ter sido tornado prisioneiro. E pronto, e a partir daí vem a época dos Filipes, a dinastia dos Filipes tomou conta de Portugal, uniu a Espanha a Portugal durante uns quantos anos, não é? Foram o quê? 60 anos, salvo erro. E quando voltámos a restaurar Portugal, nós já não restaurámos coisa nenhuma. Os espanhóis deixaram-nos, os espanhóis, vamos dizer, os Filipes, que tinham, obviamente, toda a representação da Casa de Habsburgos, não é? Dos ingleses atuais, não é? Quer dizer, no fundo, eles são alemães, não é? Mas tinham já o controle sobre o que é que ia de ser de Portugal daí para a frente. Portanto, a Casa de Bragança já é uma espécie de proxy, de dinastia proxy destes interesses alemães. Portanto, e por isso a gente viu que a monarquia com os Bragança em 1640 foi sempre enfraquecendo em Portugal, sempre, cada vez mais, até acabar. Se não fosse o ouro do Brasil, ainda tinha acabado mais cedo. Portanto, eles morreram por si próprios, a monarquia morreu por si própria. E, portanto, o país perdeu cada vez mais influência, cada vez mais capacidade. Os ingleses também foram tomando conta aqui do Porto, do vinho do Porto e de muita coisa em Portugal cada vez mais. Porque o espírito deles sempre foi o mercantilista. E o nosso nunca foi o espírito mercantilista. E, portanto, tem a ver, claro, com o facto de sermos católicos e não sermos protestantes, etc. Portanto, aí também há um mundo de coisas para falar. Ora, onde é que eu ia? Mas pronto... Portanto, a República foi implantada à força, porque tinha chegado à altura e tinha que ser feita alguma coisa. Portanto, uns países ficaram com as monarquias que eram colaboracionistas e os outros foram eliminados porque não eram colaboracionistas com os planos que eles tinham. Portugal não era. A monarquia, apesar de tudo, era bastante patriota e, portanto, além de perder força, não interessava que Portugal mantivesse uma monarquia, porque preferiram usar, digamos, existem duas hierarquias, a horizontal e a vertical. A vertical é a monarquia, a horizontal é a maçonaria. Portanto, como controladores para Portugal, eles preferiam uma república controlada horizontalmente pelas maçonarias e, portanto, foi o que eles implementaram à força, porque isto não foi referendado nem nada, implementaram. Portanto, até o Salazar chegar ao poder, isto foi um caos completo, não é? O país cada vez mais endividado, claro. E, portanto, o Salazar trouxe um controle da dívida, que é uma dívida odiosa, lá estamos nós, depois isto tem que ver o tal vídeo, mas o Salazar conseguiu não meter o país na guerra, que teria sido muito mau também, até para as contas.
e conseguiu ganhar com a guerra. Portanto, é escusado, não andamos a dizer que ele andou a apoiar, não sei o que, ele foi inteligente, não é? Porque aquilo que ele mais protegeu foi a população, o seu povo, porque é essa a missão que ele tinha lá, não é como eles fazem hoje, que o povo é aquilo que vem depois deles, de todos os interesses. Salazar nunca roubou ninguém, Salazar nunca roubou o país, bem pelo contrário. Portanto, foi vencido pelo próprio tempo, no fundo. Portanto, Salazar não era a favor de partidos, não era a favor do parlamentarismo. Porquê? Porque ele sabia que essas eram as formas de a maçonaria controlar e implementar a sua má influência sobre a população. O Salazar, como eu costumo dizer, estava muito à frente. Muito à frente. Ele ia explicar isto a quem? Portanto, quer dizer, o único problema é que, como vê, a população ainda hoje não tem nenhuma ideia da dimensão e quase do trabalho santo que o Salazar fez. Depois vão buscar meia dúzia de mortos que eram comunistas, porque ele tinha uma razão para os perseguir. Não é? Quer dizer, porque lá está, comunistas era a maçonaria. Seja de uma forma ou de outra, era a influência maligna que ele não queria contra o catolicismo. E nós estamos a ver isto hoje. Livre-arbítrio é uma coisa. Porque a vontade tem autonomia para escolher. Agora, aquilo que é o lema da maçonaria, que é a liberdade de consciência, que é aquilo que nos leva agora ao aborto, a todas as coisas, toda esta atitude e esta ação que a gente vê contra a vida. Isso é a liberdade de consciência. Mas a liberdade de consciência não é liberdade nenhuma, porque a consciência não tem autonomia como tem a vontade. E então, com estas falácias, o que eles geram é isto que a gente está a ver hoje. Este caos. Em que já mais ninguém sabe o que anda a fazer. Isto é dividir para reinar. Portanto, a liberdade de consciência leva sempre à libertinagem e ao caos. Porque esse é realmente o modo como eles atuam, como a maçonaria atua. Ou o judaísmo talmúdico, como quiser. Porque o que eles fizeram com o Vaticano II foi instituir um catolicismo de Israel. Uma versão que já não é católica, que aquilo já não é nada, basicamente, em que os cristãos são subservientes aos judeus, sabe Deus porquê, não é? Eles decidiram lá aquilo na Rússia, lá em Lubavitch, o chamado Lubavitch, não é? Repare que a filha do Trump casou com aquele outro que é do chamado Lubavitch. Eles andam lá sempre atrás do governo americano, sempre. E, portanto, a Organização das Nações Unidas, no fundo, a OMS, a ONU é um substituto atual para a Igreja Católica, para a unidade da Igreja Católica, que é a unidade que eles querem, que é o controle, no fundo não é unidade nenhuma, é o controle que eles querem, a unificação do controle que eles andaram a tentar conseguir ao longo destes séculos todos. Mas, porquê é que a gente fala no fim da moeda Fiat? Porque a tal Tesouro Global, Anna von Reitz, conseguiu resgatar, em nome de toda a humanidade, todos os povos, o acesso a este Tesouro Global da família Dávila, e outras, não é só esta família, são mais algumas, que por acaso também eram judaicas, curiosamente. Então você mesmo no judaísmo tem o mal e o bem ao mesmo tempo aqui também em jogo. E portanto, ao ter conseguido a posse destas trusts, não é? Que são estes fundos com quantidades absolutamente imensuráveis de ouro e de riquezas, quer dizer, se bem que a verdadeira riqueza são as pessoas, não é? Quer dizer, mas pronto. Ela consegue, a partir daí, financiar todas as moedas Fiat automaticamente. Ora, como a Reserva Federal foi à falência em 2009 e o JP Morgan Chase ficou, digamos, com a marca e ficou, de certa maneira, a fazer o papel mínimo para dar continuidade, não é? Ao processo, porque isto é um processo de transição. Quer dizer, eles entretanto, têm trabalhado muito, mas em 2014 a Anna von Reitz escreveu, e o tal grupo de 500 pessoas ou 400 que trabalha com ela, subscreveram todos uma carta e enviaram ao Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI foi por isso que ele resignou e foi para lá o Papa Francisco. Porque o que é que aconteceu?
o Papa Bento XVI já na altura tinha alguma idade e olhou para aquilo e já não se sentiu com forças para agir, não é? E então o que ele fez foi dividir. Quer dizer, ele não dividiu porque já existem, não é? Existem dois ofícios no Vaticano. No Vaticano, quer dizer, na Santa Sé. O Vaticano é a parte financeira da coisa, que é um país, é a noção de país, não é? Mas existe o ofício sagrado do Papa e existe o ofício mundano. O mundano é a parte das finanças, foi esse que ficou para o Papa Francisco, porque ele é um jesuíta. Portanto, os jesuítas foram criados como um movimento da Contra-Reforma para servir a Santa Sé no trabalho de reunião, digamos, dos protestantes, a unidade da fé. Mas, claro, os protestantes nunca ficaram, no fundo os protestantes nunca ficaram fora do controle da Santa Sé, do Papa. Eles detestam o Papa, mas pelas razões erradas. Resultado, o Papa Francisco começou a tratar disso. Uma das primeiras coisas que ele fez extremamente importantes, claro, tudo isto não aparece nas notícias, como é óbvio, em lado nenhum, ninguém vê nada disto. A primeira coisa que ele fez foi acabar com o cursarismo, os cursários. Portanto, isto no direito anglo-saxónico, a gente já na história aprendia que havia os corsários ingleses em nome lá da rainha que vinham e assaltavam os barcos portugueses e espanhóis. Pronto. Aquilo acabou com o cursarismo porque o direito comercial privado tem muito de pirataria. Quer dizer, completamente pirataria. Tudo aquilo é pirataria e fraude, basicamente. E não existe pirataria nem fraude enquanto o que foi roubado não acusar tal. E, portanto, isto é uma coisa incrível. É um mundo de malfeitorias. Por isso é que nós não queremos, não devemos entrar na onda de aceitar nada do sistema anglo-saxónico de direito. Nada, absolutamente nada. Nós devemos defender, criar um movimento, que é o que eu estou a tentar fazer com o Restaurar Portugal, criar um movimento de defesa do nosso sistema de direito, que é o germânico-romano, mas é sobretudo o romano que está ligado à doutrina social da Igreja Católica. E, portanto, o estado em que a compreensão que as pessoas estão, não é? É muito fraquinho. E esse é o maior obstáculo que nós temos hoje, não é? Deve um bocado, digamos, àquilo que foi a estratégia do Salazar, que não foi errada, não é? A gente não pode agora ir atrás à história e culpar por coisas que a gente não sabia, não é? Só sabemos no futuro, quer dizer. É complicado. Como vê, isto dá muito pano para mangas. Muito pano para mangas. E é muito difícil de explicar muita coisa aqui, porque depende muito de quem é o outro interlocutor, quem está do outro lado, o que ele sabe e o que ele não sabe, as perguntas que surgem naquele momento para ir entrelaçando a malha toda, porque senão isto é muita fruta. É por isso que é tão difícil uma pessoa, eu vou fazer uma live ou vou fazer um podcast. O monólogo não é a melhor maneira de avançar aqui nisto, porque o monólogo vai facilmente descarrilar muita gente, porque as pessoas hoje em dia não têm muita atenção, não têm tempo, não têm disponibilidade mesmo mental. É muito complicado. Mas este é o ponto em que nós estamos. Portanto, a pergunta, fim das moedas Fiat. Sim, não há mais moedas Fiat, porque Anna von Reitz conseguiu aceder aos nossos fundos e, portanto, nós, neste momento, temos direito a uma quantidade brutal por indivíduo, não é? É uma espécie de herança que nos pertence, que pertenceu às nossas famílias para trás e, portanto, tudo isso é o chamado crédito pré-pago. Ele já nos é devido. Nós já temos direito a ele automaticamente. Porque isto depois teria que aqui falar muito sobre quando é cometida uma fraude, a pessoa depois é descoberta, tem que pagar aquela quantia de fraude em 100 vezes mais. Isto tem tudo umas regras no sistema anglo-saxónico. E, portanto, quem está falido neste momento, quem precisa do grande reset, são estes banqueiros. Eles é que precisam do grande reset, porque nós estamos completamente financiados. A população está completamente financiada. Estamos a falar de números com não sei quantas, mais de 12 casas de potência, né? 10 elevado a 12 ou mais. É uma coisa, você depois lá no texto vê, é uma coisa que nem se consegue dizer, né? São quintilhões de quintilhões, é uma coisa, quantidade
É uma quantidade brutal. Portanto, nunca vai ser por falta de dinheiro que a gente não vai a lado nenhum. É sempre falta por nós sermos, digamos, o nosso próprio inimigo. Que é não nos estarmos dispostos a unir, a encontrar os denominadores comuns, aquilo que nos une, e continuamos a olhar para esta coisa dos partidos e da política que existe numa dinâmica destrutiva de energia, de divisão completa, constante. Até a discussão é sempre nos tópicos que dividem. Portanto, acabou a ideologia, ela não é necessária, porque ela foi criada para nos dividir, não para nos unir, tal como os partidos, tal como o parlamentarismo, que é do tipo inglês, que foi obviamente criado para fazer este papel. Portanto, as pessoas têm que perceber isto. Acabou. Chega. Nós não precisamos disto para mais nada. Nós eventualmente não teríamos de trabalhar mais na nossa vida. Portanto, naquele tipo de trabalho, claro que nós temos de continuar a trabalhar e a assegurar a proteção de tudo o que temos à nossa volta, é óbvio. E até nos defender para outras questões, mas isso é mais uma área enorme que a gente podia falar. Mas nós, o sistema do Restaurar Portugal neste momento, portanto, a maneira como a gente passa do mandato representativo para um mandato imperativo, em que somos nós que elegemos, portanto, não há mais políticos profissionais, não é? Mas nós elegemos aqueles que forem mais competentes, não é? Para fazer, é um bocado a maneira como funciona nas empresas, não é? Os acionistas elegem, mas são mesmo os acionistas a votarem, não é? Desde localmente. Portanto, não é aquela confusão que a gente vê nas eleições atualmente. Quer dizer, não tem nada a ver com isto. Não há partidos no meio, não há mediadores. Não, é imperativo porque é imperativo, é a vontade que a população expressa. Depois isto tem um processo de afinamento de qual é a agenda. Portanto, as pessoas fazem e definem a agenda, desde o local até ao nacional, definem a agenda, aquilo que é preciso agora. E, portanto, depois vai haver um conjunto de poucas pessoas, que o Estado é pequeno, não é? Mas de Estado que vai assegurar que isso é, dentro daquele prazo de tempo determinado pela população, é cumprido, o objetivo é cumprido e o mandato é cumprido, porque a qualquer momento nós, diretamente, podemos pedir, através do processo de iniciação da demissão, podemos demitir o tal representante. Portanto, não é isto que a gente vê agora, que a gente vai, faz, ninguém consegue demitir ninguém, tem que ser o Presidente da República. A gente não precisa deste mecanismo, porque este mecanismo está feito para não funcionar, para não nos representar. Porque neste mecanismo nós, como estatuto político, nós não temos estatuto político ativo. Nós temos um estatuto político que foi suspenso com a implantação da República em 1910. Que é exatamente assim que funciona. Quer dizer, até podemos ir atrás, à Revolução Francesa, porque foi aí exatamente que começou este tipo de esquema. E, portanto, claro que trazer as pessoas para... Porque é que as pessoas estão-se cada vez mais a não ir votar? Porque elas instintivamente percebem que não vale a pena, que não adianta, que não... E não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Agora vê-se muito, o Chega e tal... O Chega não pode ir contra o sistema em que está dentro, de que faz parte. Não pode. Porque se forem, leva. Não é só o PS que dá. O próprio sistema dá. Porque não há separação de poderes. A magistratura, os juízes e tal, nada disso está separado do poder político. É uma ilusão. E, portanto, a gente tem visto isso. E, portanto... Nada disto isto foi feito para não funcionar, para ser totalmente controlado por um grupo de pessoas ocultas, a tal maçonaria, que cria, educa as pessoas. Portanto, aquelas pessoas não podem ir contra o sistema que as fez crescer, que lhe dá o estatuto. Portanto, é por isso que não é possível que um André Ventura vá fazer nada contra, porque ele tem sempre um conjunto de limitações. Mas não seja porque quem manda é o partido. E o partido é quem? É quem controla o partido, que não é ele é só o presidente. São as forças que permitem que ele exista. E, portanto, claro que por trás das pessoas que dão a cara, há o poder oculto do próprio país, localmente no próprio país, que no fundo representa esta máfia internacional. E, portanto, como eles perderam a capacidade de dar o golpe final de misericórdia, porque estava tudo feito para isso, tudo, isto ainda não acabou. Nós ainda temos que mostrar que somos capazes de restaurar, digamos,
a ordem no país, a nível político, porque agora trata-se exatamente do nível político e económico. Mas uma coisa só pode vir com a outra, e isso no fundo é exatamente isso que é o restaurar Portugal. Isto está a ser feito em França, está feito, portanto, na América, trata-se de deixar de ter um governo privado para ter um governo público. O governo público somos nós que fazemos a agenda, não é os internacionalistas que fazem a agenda do governo, que é privado, por isso mesmo. E, portanto, bom, já lá vou com o quê? Com 40 e tal minutos. Ainda bem. O impacto que vai trazer é outra pergunta que faz aqui. É difícil calcular, porque o impacto é aquele que nós fomos capazes de trazer. Que é exatamente aqui porque é que o História de Portugal é importante. Se continuarmos a ignorar que isto existe, que isto está a passar, não vai haver impacto, porque eles vão, digamos de certa maneira, voltar a repetir o conjunto de truques e iludir tudo e toda a gente. Porque se nós não soubermos chamar os bois pelos nomes, nós vamos deixar passar isto tudo ao lado. Eles vão ficar com o controle dos nossos fundos, com o controle de tudo. Não é? Claro que vamos ver se os americanos deixam que isso aconteça. Em princípio, eles não querem. Os americanos, eu não estou a falar no Biden nem no governo britânico, territorial britânico. Estou a falar nos americanos, governo público, que tem um sistema bancário próprio que não é bem banco. É um banco de. Como ela diz, é um banco que não é um banco. É um banco público. O que isto em termos de anglo-saxónica que é tudo privado. É assim uma revolução completa, não é? Mas o facto de termos um banco público como a Caixa Geral de Depósitos, governado por um governo que é privado, bem, é a mesma coisa que aquilo ser privado, porque aquilo está, obviamente, a defender os interesses e, além disso, mesmo a Caixa Geral funciona como uma entidade de banca privada, comercial. Não é? Pode ser pública, mas é comercial. Ao ser comercial, está a entrar dentro do direito privado. E, portanto, isto tem uma quantidade de truquezinhos aqui no meio disto. Portanto, as pessoas primeiro têm que descobrir, não é a liberdade. Elas não vão encontrar liberdade. Vão encontrar mais trabalho e responsabilidade. Podem não estar muito afinadas para isso, mas isto sem responsabilidade não vai lá. Agora, que nós temos capacidade para deixar de olhar para o trabalho como uma coisa que nós temos que fazer, porque senão não ganhamos para comer amanhã, isso acabou. Nós temos que trabalhar porque precisamos que os nossos próprios serviços existam para o nosso próprio bem, para o nosso próprio usufruto. Portanto, não precisamos estar a comprar esses serviços, que a pertença à dívida nacional é por causa de estarmos a comprar a terceiros serviços para a gestão do próprio Estado, quando nós podíamos fazer isso. Portanto, toda esta coisa é uma fraude. Isto nunca mais acaba em termos de fraude. É uma fraude dentro de fraude. Por isso é que isto levou tantos anos a descascar e a perceber. Olha, não sei, agora aqui isto depois pode melhorar se a gente depois um dia conversar com mais pronto, pergunta mais diálogo, porque eu acho que já deixei aqui um conjunto de ideias, não é? 45 minutos já leva uma grande dose. Portanto, como vê, a gente não pode olhar para estes problemas só com meia dúzia de ideias. Não, isto é quase um realinhamento da história dos últimos 2000 anos, pelo menos, não é? E isto é mesmo necessário perceber, porque senão nós vamos ter, digamos, os fundos à nossa disposição, cada um de nós, porque nós também não vamos poder deixar o acesso a estes fundos ao Estado, com um governo que não é nosso. Porquê? Porque vamos ser enganados, obviamente, outra vez. Portanto, este é que é o problema. Os partidos não estão lá para nos defender a nós. Estão lá para defender os interesses deles e de quem está, no fundo, a pagar as contas a eles como partidos. Os partidos são um desperdício de dinheiro completo. Completo. Toda a gente sabe, não é? Mas se calhar não faz a ideia até que ponto é que é um desperdício. Todo aquele trabalho de luta, é assim, é não, isto é só teatro para a televisão. Isso é um desperdício de energia. Todo aquele pessoal. E depois a questão da ideologia. Epá, isso então é criar divisões onde não existem. Você sabe disso, né? Estamos sempre a ver isso todos os dias, não é? E portanto, porque enquanto nós não percebemos, enquanto nós estivermos à espera que os partidos façam alguma coisa por nós, é óbvio que não vão fazer, porque eles estão lá exatamente para evitar que isso aconteça. Tinha que encontrar uma solução, de perceber o assunto primeiro, não é? E depois de encontrar uma solução para que a gente pudesse ganhar novamente, reganhar o poder do nosso estatuto político. Quer dizer, não é o poder, quer dizer, a gente já tem o poder legítimo, mas reganhar, como reganhar?
sem ser ilegalmente o nosso estatuto político, ou seja, nós fazermos a agenda, nós dizermos, não Europa, o que é que nós queremos para o nosso país. Porque a Europa é uma proxy destes mesmos poderes, que eles querem, no fundo, sempre criar esta ideia, sob esta ideia de império, meter toda a gente ao molho para despersonalizar, desumanizar e, no fundo, afastar o poder das nossas mãos, da mão de cada um dos povos. E matar a ideia de nação, como é óbvio, porque isso é fundamental. Portanto, isto nós temos tudo para, se quisermos, tudo para dar certo. Mas não vai ser no sofá, nem a conversar em lives que não têm nada a ver com coisa nenhuma. Não, assim não vamos lá. Assim não vamos lá, nós temos que saber mesmo. Aqui implica mesmo saber para depois implementar, cada uma das pessoas implementar um conjunto de, de preceitos. Isto leva ao seu tempo, mas a gente, pronto, eu não vou estar a abordar isso agora, é o que está no Restaurar Portugal, mas tem as suas fases, não é? Nós não estamos numa situação boa, temos uma população muito grande, muito pouca gente nova, não é? Muita gente a ir embora a procurar salvação, não vai encontrar lá fora. Lá fora só podem encontrar mais dinheiro no ordenado, mais nada, durante algum tempo. Portanto, é só durante algum tempo, porque se isto virar para o lado mau, eles levam como aos outros, não é? Portanto, ir para fora não resolve, mas eu percebo, eu nasci na década de 70 e, portanto, eu percebo que quem nasceu nos anos, na segunda metade dos anos 80, dos anos 90, não consegue ligar o tempo do Salazar para a frente, não consegue perceber o que era e o que é hoje, o que é que, não tem referências, perdeu referências. Portanto, esta malta precisa, sobretudo, de ouvir e a gente precisa trazer estas pessoas desta geração cá para fora, para, no fundo, fazer aqui uma colagem geracional, porque eles também estão a tentar dividir gerações. Isto exige muito trabalho, muito apoio de toda a gente para que haja sempre um conjunto de contracultura, não é? Que esteja a ser disseminado a algures e que as pessoas percebam que aquilo é fundamental. Não vale a pena fazermos coisas a miúdo, desorganizadas, pode ser giro, a gente pode se rir, mas não é por aí.